Senhor, nós te entregamos, Pai, o nosso dia, a nossa sexta-feira, Jesus. Vem, Espírito Santo, com teu amor e transborda o teu amor sobre nós, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, por mais uma semana aqui, Pai. Que semana abençoada, Senhor. Que seja feita a tua vontade na nossa vida em todas as áreas, Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração para tudo aquilo que a gente precisa ver, para tudo aquilo que a gente precisa sentir. Que o Senhor esteja aqui conosco, que o Espírito Santo esteja aqui queimando em nossos corações, para toda palavra que o Senhor vier. Que da minha boca só saiam palavras para edificar, para construir, para falar o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Nath. Sextou, mais uma semana a gente tá concluindo, hein? Está demais. Abaixar um tiquinho porque tá alto aqui o volume. E hoje a gente vai falar sobre a humildade. Olha que legal, né? A humildade para o inferno é algo estrondoso. Quem é humilde agrada o coração de Deus. Mas a humildade, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas que se fazem e se falam humildes e usam isso como um benefício. E aí, quando a humildade passa a ser um benefício, quando passa a ser algo grandioso, aí o orgulho entra, né? O diabo reconhece que uma pessoa verdadeiramente humilde é extremamente difícil de manipular. Por isso ele orienta, né, ele sempre orienta, porque fica ali o capetinho sempre orientando a gente a estratégias sutis, as coisas sutis. Como a gente já falou várias vezes aqui no devocional, o inimigo, o diabo, tudo aquilo que a gente acredita, né, o negativo, ele nunca vai criar estratégias gigantescas para nos afastar de Deus. É nas estratégias pequenininhas, nas sutilezas. E aí ele faz a gente sentir orgulho de ser humilde. E aí, quando a gente sente orgulho de ser humilde, a gente perde a humildade. Porque o orgulho é capaz de esconder até as nossas melhores virtudes. O orgulho nos destrói. E aí, quando a pessoa fala assim, nossa, olha só como eu sou humilde, né? E usa a humildade desse jeito, é nesse momento que ela foi substituída pelo orgulho. A verdadeira humildade, ela não consiste em pensar menos sobre si, né? Sobre esquecer a própria vida, nem desprezar as nossas qualidades. Mas ela consiste em pensar menos sobre a gente e mais sobre Deus e sobre as outras pessoas. E ter empatia, e ter o discernimento, ter uma leveza. Ser humilde não significa que a gente tem que deixar todo mundo fazer o que quiser com a gente. Não, de forma alguma. Mas é saber se colocar, é ter um coração como o de Jesus. Jesus era humilde de coração, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque o orgulho, ele pode vestir as roupas religiosas e até esconder atrás das virtudes e nos enganar. A verdadeira humildade não vive olhando para si, ela vive olhando para Deus. E com isso, nós temos mais compaixão pelo outro, mais caridade, mais alegria, mais leveza. O orgulho é o pecado mais difícil de perceber. Gente, o orgulho nos destrói tanto. Todos os dias eu peço, Deus, moe o meu orgulho, diminui o meu orgulho.
Porque a gente sempre consegue identificar o orgulho do outro, mas dificilmente a gente consegue enxergar o nosso próprio orgulho. O orgulho é enganoso porque ele convence a pessoa de que ela está espiritualmente bem, né? Ou aí eu vi um orgulho religioso. Eu sou humilde de coração, eu faço caridade, eu ajudo todos. Mas aí, quando que isso passa a ser orgulho, Ellen? Quando a pessoa usa isso para benefício próprio, no sentido de que ela tem prazer em falar que ela é caridosa, ela tem prazer em falar que ela é humilde. A pessoa humilde, ela apenas é. Ela não tem que provar nada para ninguém. Ela faz a caridade, ela ajuda o próximo, mas ela faz isso de coração. Ela não faz isso para virar uma estrelinha, entende? Para crescer. E aí a gente tem que sempre se perguntar se a gente tem facilidade para enxergar nossos próprios erros ou apenas o erro dos outros. São perguntas que a gente quase não faz pra gente mesmo. Tô aqui dentro com o meu super cofre para aguentar. E até as virtudes podem alimentar o nosso ego. Uma pessoa pode servir, pode orar, pode jejuar, pode contribuir, pode ensinar e ainda assim fazer tudo para alimentar a sua própria imagem. A gente tem que ter muito cuidado. A gente está usando isso para exaltar o nosso ego, para alimentar o nosso ego. Sabe aquelas pessoas que oram e ficam... Eu não falo nem postar, mas que tá sempre falando, que tá orando, tá jejuando, tá fazendo, tá acontecendo. Muito cuidado. A exposição demais daquilo que você faz é orgulho, é para exaltar o ego. Jesus mesmo diz, feche a porta do seu quarto, ajoelhe-se e vai orar. Ele não mandou a gente sair contando para todo mundo. A intimidade com Deus é você e Ele. Às vezes, a gente vai precisar de outras pessoas, sim, de ajuda. De um pastor, ou uma pessoa religiosa, ou um amigo para orar para você. Nossa, quantas pessoas eu conheço que adoram orar pelo outro e usar isso de benefício próprio. No sentido de que eu oro pelas pessoas, sabe? A gente tem que examinar as nossas motivações. A gente está buscando agradar a Deus ou o outro, ou impressionar as pessoas, ou ser humilde de coração para que as outras pessoas te vejam. Nossa, mas como fulano é humilde. Nossa, viu como fulano é compassivo. A humildade, ela não tem que ser uma estrela. Ela é uma virtude entre você e Deus. E a humildade, ela não baixa a autoestima. Muita gente fala que é humilde e aí veste roupa simples, que é humilde. A humildade não tem nada a ver com o externo. A humildade não tem nada a ver aonde você mora, a roupa que você veste, se você tem carro, se você não tem carro. Não tem nada a ver. A humildade tem a ver com o seu coração, aquilo que você carrega nele. É uma falsa ideia, né, que a gente tem de que ser humilde é diminuir a nós mesmas. Uma pessoa humilde, ela não vive pensando que é pior do que os outros. Pelo contrário, ela simplesmente deixa de fazer de si o centro de tudo e coloca Deus no verdadeiro centro. A humildade não está na roupa, não está nas coisas. Conheço pessoas extremamente ricas e humildes, e conheço pessoas extremamente pobres e arrogantes. Não é a situação externa, é o coração. O nosso orgulho, ele sempre deseja reconhecimento.
O ego quer ser visto, o ego quer ser elogiado, o ego quer ser lembrado, o ego quer ser validado. Quando isso não acontece, nasce a frustração. Aí a humildade serve mesmo quando ninguém percebe. Quando você faz o bem para o próximo, você fica feliz em ter feito e sente paz, ou você tem a necessidade de falar para as pessoas o que você faz. Eu tenho um ranço de pessoas que ajudam outras pessoas e depois jogam isso na cara ou usa isso para benefício próprio. Ah, mas é porque eu ajudo todo mundo. Sério? E como que você tem usado isso? Como um troféu? Já perdeu a humildade. A ajuda virou só para alimentar o seu ego. Aquilo que você faz é por causa do coração que Jesus te deu, o coração de Deus, ou para alimentar a sua imagem? E isso aqui é bem pesado, porque as pessoas não entendem, não aceitam. Quanto mais contemplamos a Deus, menos pensamos em nós. O que cura o orgulho não é uma obsessão por tentar ser humilde, é contemplar as grandezas de Deus. Quanto maior Deus se torna diante dos nossos olhos, menor a necessidade de exaltar a nós mesmos. Passe menos tempo tentando construir uma imagem inabalável, uma imagem perfeita, e mais tempo conhecendo o caráter de Deus. Todos os dias eu peço a Deus, dai-me um coração humilde como Jesus. Jesus era humilde. Jesus andava no meio de todos, rico, pobre, doente, saudável, prostituta, ladrão, pecador, não pecador. E o que diferenciava isso? Era a forma que ele tratava todos exatamente iguais. E Jesus era muito rico. Ele só não precisava esbanjar. Os grandes líderes religiosos que eu já estudei até hoje eram muitos ricos. Você pode ser completamente humilde e ter uma Ferrari na garagem. Isso não tira a sua humildade. O que tira a sua humildade é a forma que você representa, a forma que você trata o outro, é a forma que você pensa sobre o outro. Quantas pessoas eu vejo aí, ó, na beleza. Ah, porque eu sou humilde, que eu cumprimento porteiro, que eu cumprimento faxineiro, que eu cumprimento lixeiro. Mas aí dentro de casa, trata as pessoas mal. Dentro de casa, trata a família mal. E aí? Cadê a humildade na rua, que não tá dentro de casa? O que você fez com ela? É orgulho. Uma pessoa verdadeiramente humilde, ela é dentro de casa e fora de casa exatamente igual. Sabe o que o inferno gosta, que o inimigo gosta? Ah, daqueles humildes religiosos. Ele prefere um orgulho religioso, um orgulho que se esconde atrás da espiritualidade. Assim a pessoa acredita que está crescendo, quando na verdade está apenas alimentando o seu ego. E isso é um perigo. Porque a gente está ali mostrando uma imagem. E, gente, Deus conhece cada célula do nosso corpo, cada pedacinho, cada pensamento. O que você mostra do lado de fora é só uma casca. As máscaras que você usa, Ele conhece todas. E aí eu ouço muito assim, mas é porque Deus esqueceu de mim. Ah, porque eu sou tão humilde e as coisas não funcionam para mim.
sonda o teu coração, sonda os teus pensamentos. É nele que está a raiz de tudo. O orgulho destrói, gente. Todos os dias a gente tem que pedir a Deus para moer o nosso orgulho, para que o nosso ego cada vez diminua, para que a voz de Deus em nós prevaleça, aumente e a gente consiga ouvir e sentir com facilidade. Em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A graça de Deus alcança quem reconhece a sua dependência nele. Eu conheço várias pessoas religiosas, tanto evangélica, católica, de qualquer religião, de que se dizem completamente humildes. Mas não ajuda o próximo, fala mal, julga, inventa fofoca. É o ego mandando. Em 1 Pedro 5, fala: revistam-se de humildade, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A exaltação pertence ao Senhor, não a nós. E como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Agradecer a Deus pelos dons que possui e reconhecer, reconhecendo que vieram dele. Que dons, Ellen, que eu tenho? Aí é você e Deus. Eu tenho o dom de falar. Eu tenho o dom de estudar. Talvez você está cheio de dons que você ainda nem buscou entender. Porque o orgulho está cegando e te colocando como vítima da história. Todos nós temos dons incríveis. Ninguém nasceu aqui em vão. Sirva pessoas mesmo quando ninguém perceber. Como você trata o outro quando ninguém está olhando? Examine as suas motivações antes de realizar as boas obras. O que está te motivando a ajudar aqui? É realmente um bom coração, uma boa atitude, uma boa vontade? Ou é o ego para alimentar? Aprenda a celebrar as conquistas do outro sem inveja. Isso aqui é uma forma da gente trabalhar o nosso ego, da gente trabalhar a nossa humildade. Todos vencem quando um vence. Quando uma pessoa é promovida no emprego, arruma um relacionamento gostoso, ganha um dinheiro, sei lá, qualquer coisa. O que passa no seu coração? Inveja? Fala, essa pessoa nem merecia isso. Olha que legal. Ele merece demais. E falar assim, se ele conseguiu, eu também consigo, não é inveja. É uma forma de ensinar para sua mente que você também consegue, que não é impossível. Lembre-se diariamente de que tudo que você tem é fruto da graça de Deus. A humildade verdadeira, ela não consiste em diminuir a si mesma, mas em deixar Deus ocupar o centro da sua vida. Quando Deus cresce diante dos nossos olhos, o ego perde espaço. Todos os dias eu peço a Deus, Senhor, moe o meu ego, moe o meu orgulho, diminui para que a tua voz prevaleça. Um coração orgulhoso, um ser humano dominado pelo ego, pela vaidade, pela arrogância, não consegue nem ouvir nada que Deus tem para falar com ele. Nada. E aí, a gente acha que a gente não é arrogante, que a gente não é prepotente, que a gente não tem um ego e um orgulho grandioso. Todos os dias a gente tem que pedir para diminuir isso. Esse é ser humano.
Muito cuidado com o orgulho espiritual. Aquele no qual a gente faz as coisas para se parecer bonzinho, bonzinha. Mas quem está comandando, a verdadeira motivação não é um coração bom. É a alimentação do ego. É difícil identificar o orgulho quando ele se esconde através da religiosidade. Porque a gente pode servir a igreja, estudar a Bíblia, ajudar pessoas, até parecer muito espirituais, mas no fundo a gente está buscando reconhecimento, validação, aprovação, admiração. E aí a motivação sai do centro, que é Deus, e vai para alimentar o nosso ego, com reconhecimento, com aprovação, com admiração. A gente tem que ter muito cuidado com o orgulho. O orgulho ele tem uma capacidade impressionante de se disfarçar. Ele pode aparecer até quando pensamos que estamos sendo humildes. E a verdadeira humildade não é repetir que somos incapazes, nem negar os dons que Deus nos concedeu. A verdadeira humildade é reconhecer que tudo que somos e temos vem da graça de Deus. Começando pela nossa vida. É usar os nossos talentos para glorificar a Deus. É usar a nossa vida para glorificar a Deus. E não para promover a nossa própria autoimagem. Quando olhamos para Deus, vemos o maior exemplo de humildade. Olhamos para Jesus. Sendo filho de Deus, escolheu servir, lavar os pés dos discípulos e entregar a sua vida na cruz. Sua grandeza não estava em ser servido, mas em servir amor. Será que a gente está pronta? Para servir como Jesus serviu? Para abrir mão de muita coisa? Quanto mais contemplamos Jesus, menos necessidade sentimos de sermos servidos e reconhecidos. Descobrimos que a nossa identidade não depende de aplausos das pessoas, mas de uma única aprovação de Deus. Eu dei até uma aula essa semana, na mentoria, a gente falava justamente isso. Quando a gente tem a nossa identidade, quando a gente sabe de quem que nós somos, filhas, que é de Deus, quando a gente restaura a nossa identidade, cura as nossas feridas, a gente para de buscar aprovação externa, a gente para de buscar validação externa e começa a se bastar do jeitinho que você é. Porque enquanto a gente ainda tá cheio de orgulho, de ferida, não sabe quem somos, a gente tá buscando nas pessoas aprovação. E aí aquilo que o outro fala sobre você te machuca, te incomoda. Mas quando a sua identidade tá reconstruída e alinhada, o que o outro fala sobre você é um problema dele. Não te atinge mais. Uma mulher, um homem que tem a identidade firme, restaurada, que sabe quem é, não se atinge com pequenas coisas. Não se atinge com fofoca, julgamento, crítica. Não busca validação e aprovação dos outros. Se hoje ninguém elogiasse o seu serviço, as suas atitudes, a sua fé, você continuaria servindo a Deus com a mesma alegria e dedicação? Ou a gente está sempre servindo, sendo educada, fofinha com o outro, para ouvir assim, nossa, mas como fulano é bondoso.
Eu peço muito a Deus para cuidar dessa parte minha, porque quando eu passei a buscá-lo e pedir um coração manso, pedir qualidades de Jesus, a gente acaba ficando. Eu sou uma pessoa hoje muito mais tranquila. E aí eu escuto muito. Nossa, eu sinto Deus em você, eu sinto Jesus, você é uma pessoa abençoada, iluminada, não sei o quê. Claro que eu me sinto feliz. Não por orgulho, mas por o quanto eu evoluí. Mas eu peço a Deus para cuidar do meu coração. Porque isso pode ser uma armadilha para mim. E aí eu posso colocar essas coisas que as pessoas veem sobre mim maior do que o Deus que eu sirvo. E aí perde todo sentido. Eu tô aqui todos os dias, 6 horas da manhã, não é pela minha imagem, tanto porque eu venho do jeito que eu acordo. É para falar sobre Ele, é para aprender sobre Ele, é para trazer mais pessoas para Ele. É para entender que essa paz e esse amor que eu sinto e que eu aprendi tendo um relacionamento com Ele é a sensação mais gostosa que a gente pode ter na vida. Eu não precisaria estar aqui 6 horas da manhã, nem vocês. Mas a gente não faz por nós, é por Ele. Então a gente tem que ter muito cuidado e pensar sobre isso. Porque a verdadeira humildade, ela não busca holofotes. Ela encontra satisfação em saber que Deus vê aquilo que muitas pessoas não veem, que é o nosso coração. Que é todos os dias estar ali moendo orgulho para ser alguém melhor. Combinado? O orgulho é a maior arma espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado com ele. Vamos orar? As velhinhas da cama. Oh, Senhor, obrigada, Paizinho amado. Obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais diminuir o nosso ego, diminuir o nosso orgulho, para que a Tua voz prevaleça, para que o Teu amor prevaleça, Pai. Nós não somos nada nem ninguém, Senhor. Estamos aqui buscando ser todos os dias um pouquinho melhor, um pouquinho que agrade o Teu coração, estar mais próxima de Ti, Senhor. Senhor, dai-nos um coração humilde como o de Jesus. Ensina a verdadeira humildade. Não deixa que o orgulho, que o ego diminua a nossa fé. Senhor, vem e cuida dos nossos corações, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, Pai, para que a arrogância, a prepotência, a inveja, a necessidade de estar certo, o orgulho, o ego, não cresça, Pai. Mói o nosso ego, Senhor, diminui cada vez mais o nosso ego, o nosso orgulho, Senhor. Para que a Tua voz prevaleça, para que tudo que façamos seja para glorificar o Teu nome, Senhor, não em benefício próprio, Pai. Que possamos ser canal de bênçãos por onde passar e que entendemos que humildade não tem nada a ver com escassez, com pobreza, mas sim com um coração leve, com um coração que busca agradar a Deus. Nós não estamos aqui para agradar nada nem ninguém, só para agradar a Ti e glorificar o Teu nome, Senhor. Ensina, Senhor, a termos um coração bondoso e humilde como Jesus. Dai-nos amor por pessoa, discernimento, sabedoria, para poder ser quem o Senhor nos fez para ser em todos os lugares. Que a humildade preencha o vazio que existe em nós. Que possamos sair da cadeira religiosa, da cadeira espiritual e sermos realmente filhas de Deus, sermos realmente aqueles que querem glorificar o Teu nome, aqueles que vivem para Te adorar, aqueles que vivem para Te amar. Porque nenhum holofote, Senhor, vale a pena se distanciamos de Ti, Senhor. Entregamos a Ti a nossa vida, a nossa semana foi perfeita, sempre com desafios, mas sempre perfeita, saudável, Pai.
Obrigada, Senhor, por essa semana concluída, que o Senhor esteja conosco durante todo o dia, que os anjos da guarda estejam conosco durante todo o dia e que possamos levar um dia leve, gostoso, um final de semana abençoado, Senhor. Cuida de cada um que está aqui, sara o coração, tampa as feridas, diminui o ego, moe o orgulho, Pai, para que possamos estar cada vez mais parecidas com Jesus. Amém? Meninas, uma ótima sexta-feira para vocês, um final de semana abençoado. A gente se vê até na segunda-feira. Um beijo!